Tudo bom? 7 horas, hora de Brasília. Som. Boa noite a todos. Às 19 horas, conforme previsto no edital de convocação 08/2025, inicia-se a primeira chamada para verificação do quórum para a abertura da segunda reunião ordinária do Conselho Municipal da cidade de Penha, com cidade. Solicito ao secretário que realize a chamada nominal dos conselheiros titulares. Boa noite a todos. Patrick, presente? Presente. Luiz Carlos Matsuda. Oldimia Helder. Leandro. Felipe. Presente. Rafael Reis. Ricardo Francisco está ali, né? Fernanda Luciane. Tá. Aqui. João Plácido. Tá. Presente. Opa. Adriano Cunha ou Moacir. Não, né? No corpo bombeiro está o Cleidson, né? Presente. São Ângelo Piazeda chegou agora. Hugo Lotte ou Daniel Ribeiro. Gilberto ou Jefferson. Fabiano da Silva ou Márcio, já justificado, né? Giovanni da Rocha está presente. Gabriel Volpe ou Lisiane. Doutora Jamile ou Cristiana. Patsy ou Sandra Vanzuita. Edilene está presente, né? Presente. Então, com a... Bom, havendo quórum regimental, declaro oficialmente aberta a segunda reunião ordinária do Concidade. Peço agora ao secretário que proceda à leitura do edital de convocação da presente reunião. Edital número 08/2025, Secretaria do Conselho Municipal da Cidade. Convocação da segunda reunião ordinária. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Penha, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso 1º, artigo 7º do Regimento Interno, aprovado através do Decreto Municipal número 194/2008, convoca os integrantes do Conselho Municipal da cidade
mandato 2025 a 2028, e convida seus respectivos suplentes para a reunião ordinária no dia 1º de junho de 2025, com a primeira chamada prevista para as 19 horas, no plenário expedicionário Tenente Milton Fonseca, na sede da Câmara de Vereadores de Penha, cito a Avenida Eugênio Krause, número 94, Centro Penha, Santa Catarina, para tratar da seguinte ordem do dia. 1. Abertura da reunião e leitura do edital de convocação. 2. Aprovação da ata da primeira reunião ordinária, realizada em 6 de maio de 2025. 3. Leitura de expedientes recebidos, sendo ofício 237/2025 da PJ aqui é Promotoria de Justiça de Penha. B. Inquérito Civil 06/2021, 887/0. 4. Apresentação e debate sobre a ortoga onerosa. 5. Assunto referente ao Fundurb. 6. Dar ciência do memorando 9.528/2025 da CEPLAN, que trata de proposta de alteração da Lei Complementar 02/2007, no que diz respeito a alterações da faixa não edificante nas rodovias estaduais. Só corrigindo aqui, pessoal, não é memorando, foi um protocolo. Então, só um pequeno equívoco aqui na nomenclatura do documento. E 7, assuntos gerais. O edital foi publicado no Diário Oficial, no dia 24 do 6, como a gente colocou lá no grupo. A ata referente à primeira reunião ordinária realizada em 6 de maio de 2025 foi previamente encaminhada no grupo de WhatsApp de conselheiros para conhecimento e eventuais manifestações, razão pela qual se dispensa a leitura integral nesse momento. Caso algum conselheiro tenha alguma correção, sugestão, por favor, se manifeste. Não havendo manifestações, coloco a ata em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. A ata foi aprovada. Passando ao item 3 da pauta, vamos à leitura dos expedientes recebidos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos expedientes. A gente recebeu o ofício 61/2025 da OAB, porém ele foi retificado através do ofício 62/2025. Então eu não vou ler o 61. Ok? Ao presidente do Conselho de Penha, conselheiro e o Conselho da Cidade de Penha. Prezado doutor, viemos por meio do presente retificar o ofício 61/2025, alterando a posição de titular e suplente, conforme os dados abaixo. Então, naquele ofício, eu vou ter que ler, né? Vou ter que ler. Pessoal, desculpa aí. Então, no ofício 62, eles pedem a alteração dos conselheiros da doutora Jamile Farrete Navarro e da doutora Cristina Bocácios Siqueira, indicado para titular a doutora Maiara da Rocha Bressani e como suplente o doutor Gabriel Fernando Mendes. No ofício retificado, eles colocaram indicado como titular o doutor Gabriel Fernando Mendes e como suplente a doutora Maíra da Rocha Bressani. Na oportunidade, aproveitamos para apresentar nosso processo de estima e consideração. O presente ofício ele chegou na data de ontem, se não me engano. Foi encaminhado já, o Dr. Gabriel até se faz presente aqui, né, cumprimentar ele. Vai ser o nosso conselheiro titular também, apresentando aos outros conselheiros. Eu já realizei o pedido então de alteração do decreto, né, do conselho para fazer constar então o novo titular e o novo suplente, né, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da subseção de Balneário Pissarras. Também, senhor presidente e demais conselheiros, vou fazer a leitura do ofício 237 da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Penha. Ao senhor Patrick Paulo dos Santos, presidente do Conselho Municipal da cidade de Penha, procuradoria@penha.sc.gov.br,
Assunto: notificação de arquivamento de inquérito civil, referente ao inquérito civil 06/2021, 887-0. Senhor Presidente do Conselho Municipal da cidade, cumprimentando o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, vem notificá-lo do arquivamento do inquérito civil 887-0, instalada para apurar possível inobservância às normas estabelecidas na Lei de Acesso à Informação, notadamente quanto à ausência de disponibilização de documentos que se refere às audiências públicas do Concidade. Havendo inconformismo, é permitida a apresentação de razões escritas ou documentos até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, que apreciará a promoção do arquivamento nos termos do caput do artigo 50 do ato 395/2018, Procuradoria de Justiça. Segue anexa a cópia do despacho de arquivamento. Senhor Presidente, faz necessário ler ou o senhor quer que depois eu disponibilize para os conselheiros? Só para deixar claro, um expediente recebido também pelo Conselho, que foi o que a gente tratou na reunião de posse, né? Que é a falta de transparência, publicidade do Conselho nos anos anteriores. Então, a gente viabilizou junto ao Ministério Público um termo de ajuste de cooperação, né? Para que seja realizado. E isso a gente já vem fazendo no próprio site, né? Com as adequações, enfim. Só para fins de registro também e conhecimento dos conselheiros. Depois pode disponibilizar, é um documento bem extenso. A gente pode disponibilizar depois no grupo de WhatsApp. Também, sobre a leitura, tá certo, é o memorando 9.528/2025. Só para conhecimento isso aqui, né? Então, ponto 4. Passamos então agora ao item 4 da pauta. Teremos a apresentação e debate sobre a outorganeirose. A presidência trouxe algumas informações relativas à arrecadação, movimentação de valores, oriundos da outorganeirose de 2024 e 2025, para fins de prestação de conta e com o objetivo de dar maior transparência aos trabalhos desse Conselho, assim como o saldo atual da conta bancária do recurso. Eu peço ao secretário, por gentileza, fazer só a leitura. Aqui é uma planilha que a gente vai disponibilizar depois no grupo, né? E também no próprio site do município, com as movimentações financeiras desde 1 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024, bem como 1 de janeiro de 2025 até a presente data, até 30 de julho, né, de 2025. Os valores estão grifados aqui, tá? É o saldo. Pagamentos efetuados, né? Isso. Pagamentos efetuados no mês de janeiro, de acordo com o extrato aqui bancário, né? O valor R$ 484.891. No mês de fevereiro, não, aqui. Aí depois teve outro gasto lá no mês de agosto, no valor de R$ 441.556,62. Depois aqui no mês de agosto, novamente, registra mais R$ 483.666,78. 24/9, em setembro, mais R$ 266.324,09. Subtotal no dia 2 de outubro de 2024, R$ 1.035.831,32. No mês de outubro, mais R$ 1.035.895,27. Em novembro, R$ 109.881,65.
No mês de dezembro, R$ 219.964,82, um total geral em 2024 de R$ 2.600.695,29. Esse, em relação à outorga onerosa, é o extrato aqui de pagamentos efetuados de 1 de janeiro de 2024 a 31 de 12 de dezembro, ou seja, de 2024. Da conta do Banco do Brasil, né? Claro que é relacionada à outorga onerosa. Ou seja, conforme o secretário havia mencionado, houve ali alguns pagamentos nesses períodos, totalizando, então, ao final, o montante de R$ 2.600.000. Tá? Isso daqui em 2024. No presente ano de 2025, não houve nenhuma movimentação financeira, só houve ali o pagamento das taxas bancárias. Né? Aí, em janeiro foi R$ 18,00, em fevereiro R$ 14,00, em março R$ 9,00, em abril R$ 9,00, em maio R$ 24,00. São as taxas que têm as movimentações ali, que o recurso, quando entra, ele vai para aplicação, enfim, então gera essas taxas. Eu pensei, senhor presidente, o cuidado da gente solicitar aí, até para ficar mais claro, é um relatório de empenhos emitidos para saber o que foi, o que se refere a esses pagamentos. Aqui, por exemplo, só para dar maior publicidade aos conselheiros, no mês de janeiro, houve um pagamento total de R$ 484.000. E aqui ele traz aqui o fornecedor, o credor, na verdade, né? Atacadão da Areia. Foram vários pagamentos dessa empresa em janeiro. No mês de agosto, houve um pagamento de R$ 400.000 à empresa NAJ, empreiteira, que totaliza ali esse montante de agosto. No mês de setembro, também houve um pagamento à empresa NAJ, de R$ 200.000. No mês de outubro, também houve um pagamento para a empresa NAJ empreiteira, de R$ 945.000. Aí teve o pagamento também de imposto, INSS, os tributos que a nota fiscal gera, que chegou a um montante de R$ 1.035.000. Isso em outubro. Em novembro, houve um pagamento de R$ 59.000 para a construtora Schroeder. Isso no mês de novembro. Em dezembro, por fim, houve mais um pagamento de R$ 158.000 para a empresa NAJ, aí com o pagamento do INSS e mais um pagamento para essa empresa Schroeder, totalizando R$ 219.000. Ou seja, o total em 2024 de pagamentos, né, foi 2.600.000 da outorga onerosa. Hoje, em conta bancária, eu trouxe aqui o saldo também para os conselheiros tomar conhecimento, nós temos R$ 798.683,17 de outorga onerosa. Saldo em conta. Né? E depois eu vou deixar essa tabela aqui, se os conselheiros quiserem analisar. Pode ir passando. Então, o que foi pago? Foi pago em quê? Em obra? Justamente. A prefeitura pagou esses serviços? São serviços? São empresas prestadoras? São empresas que têm contratos administrativos com a prefeitura. Sim. A presidência do conselho não foi atrás dos contratos, é claro. Sim, a gente pegou só a relação dos pagamentos para dar transparência a vocês. Agora, o que a gente pode verificar é quais são os contratos, quais foram as despesas executadas, né, nesses contratos, para depois, na próxima reunião também... É um fundo que administra esse dinheiro? Exatamente. É o fundo da... E existe uma lei, uma normativa que indica em que pode ser utilizado ou não? O que pode ser utilizado, o que fala é o artigo 26 do Estatuto da Cidade. Sim. Né? Que ele elenca ali, ele traz um rol taxativo no que pode ser aplicado esse recurso. No âmbito municipal, temos a lei... vou estar com ela aberta aqui. 122/2018. Que regulamenta, né, o instrumento da política urbana de Penha,
para fins de outorga onerosa, direito de construir. Então ela traz ali as fórmulas, enfim, cálculo, onde os valores vão ser alocados, enfim, tá todos os requisitos ali. O que a gente se baseou, é claro, para trazer para vocês foi realmente essa prestação de contas do que foi utilizado nos últimos 12 meses, Sim, né? sim. E o que a gente tem em conta hoje. Tá? E tem representante do Concidade nesse fundo? Como é que se constitui as pessoas que estão no fundo? Então, é o Fundo Especial de Habitação de Interesse Social para fins de outorga onerosa. Ele é vinculado à Secretaria do Planejamento, segundo a nossa lei municipal, né? Então é só a Secretaria, É a Secretaria de Planejamento E a que gente meio pode que administra. solicitar. Que administra. Como presidente Isso. pode solicitar Aham. o nome e como que esse fundo se constitui, porque Justamente. representação. Uhum. Até para aproveitar que a gente está tratando sobre a Lei 122 de 2018, é objeto de estudo pelo Poder Executivo adequar o artigo 6º-A, especificamente o parágrafo 3º. Passar ali, não sei se os conselheiros quiserem. Depois eu vou mandar no grupo. Mas ele fala o seguinte, ó. Ele cria a Comissão Municipal de Avaliação da Outorga Onerosa, que vai falar qual que vai ser o cálculo e o valor. E no parágrafo 3º ele fala o seguinte: o valor do metro quadrado do terreno, objeto do instrumento de outorga onerosa, será definido pela Comissão Municipal de Avaliação da outorga onerosa do direito de construir de acordo com a avaliação do valor atual do mercado imobiliário. O que ocorre? Há um debate que esse parágrafo 3º ele é um pouco subjetivo, porque essa comissão ela vai avaliar, qual que é o valor de mercado desse imóvel? É 9 milhões. E vai chegar num cálculo para definir ali qual que é o valor de outorga. Alguns municípios eles utilizam de forma mais objetiva, se não me engano, Porto Belo, secretário, ou Itapema, algum desses municípios. Eles utilizam o CUB ou o FM, deixando um critério mais objetivo, que também traz certa segurança jurídica. Eu acho que Itajaí é o FM. Itajaí também? Pois é. Então, esse é o objeto de estudo que o Poder Executivo está fazendo para tornar esse cálculo também mais objetivo, a gente trazer maior segurança jurídica também ao empreendedor que vai vir aqui utilizar a outorga, e a gente saber realmente, né, vai ser aquele valor exato. Porque imagina, na orla aqui do nosso município tem um imóvel de outorga, ele paga 9 milhões e o vizinho paga 7, né? Então fica meio que subjetivo. Por que um paga mais e outro paga menos, né? Possivelmente a diferença seja pela área também, né? Isso, a fórmula do cálculo é pela área, mas o valor ele é baseado pela avaliação. Porque eu posso também ver, se tu quiseres, como é que funciona lá em Itajaí. Eles estão estruturando. Eu trabalho em Itajaí, na prefeitura municipal, e o menino que trabalha comigo, ele também é suplente no Concidade. E aí eu posso pegar com ele também as informações. Amanhã eles têm uma reunião, porque lá a outorga onerosa é utilizada uma porcentagem, não me lembro de quanto. Nós temos três situações que a gente utiliza, né? A outorga onerosa, que é o patrimônio. Então, tem uma porcentagem para o patrimônio, uma porcentagem para o meio ambiente e uma porcentagem para o esporte. Legal. Então, já está definido também em que situações isso será utilizado. Porque como a gente tem um centro histórico que tem muita construção de prédios lá, acaba que o patrimônio ele fica prejudicado por conta disso. Então, só que ainda também não está bem claro, a gente não sabe como é que eles estão utilizando. Mas se tu achar pertinente, eu posso Claro, sim, sem dúvida. E enviar ali no grupo. Pode mandar no grupo. E aí tu pode tomar como base também. É importante a gente ver, né, as experiências dos outros municípios para nós, porque aqui a gente tem, claro, lá para nós mais, né? Mas aqui vocês têm, no centro tem bastante a questão do patrimônio. Lá a gente tem a Fundação Genésio Miranda Lins, que lida diretamente com o patrimônio. Temos um conselho do patrimônio todo, né? Porque a nossa lei municipal da outorga é de 2018, né? Ela foi alterada em 2023... 24, né? Pela Lei 169. Para ser efetivamente utilizado, né? O recurso que estava meio que parado. Aí criou-se esse... lá em Itajaí também não. Só complementando, desculpa, né? Eu acho que ele, na 169, ele muda o valor, parece, né? Porque a de 122 de 2018 foi a primeira que promulgada a outorga onerosa, né? Aí eu acho que era um valor fora da realidade
do local, né? Nós cobrava um pouco mais caro. Por conta de uma vírgula, né? Ele alterou o coeficiente. Mas eu aproveito que eu queria externar minha satisfação nessa minha vida de conselheiro aqui, que eu acho que vai uma década praticamente, né? Eu parabenizo aí a presidência e o Leandro aí trazer essa informação, que sempre foi uma angústia aí, eu acho que de quem participa do Concidade, sabe? Porque, né, a gente sabe que é uma maneira também de contribuir para o próprio município esses empreendimentos. Ninguém é contra os empreendimentos, mas é claro que tem que colaborar com o desenvolvimento, né? E aproveito também, Leandro, não sei se é fácil ou não, né? Mas eu me lembro que a verticalização começa em 2019, né, no processo de pandemia. E a gente tem um relatório de 2024. Eu não sei se é pertinente, se é possível fazer um resgate histórico disso, né? Porque aparentemente esses valores talvez sejam retroativos de 2023, não sei, né? Mas eu acho que a gente tem mais dinheiro, ou deveria ter, né? Então, e até para não fazer uma acusação falsa, né? Da gente achar que não foi pago o outorga onerosa, né? Justamente. O conselheiro, eu tive esse cuidado de pegar os últimos 12 meses para ficar até mais fácil de explicar para vocês aqui e dar essa transparência, mas já pegou todos os extratos desde a criação da conta, né, para realmente verificar o que já entrou de outorga, o que já foi utilizado com esse valor e o que a gente tem em caixa. Hoje eu trouxe para vocês o que a gente tem em caixa, que é os 790 mil reais, e o que foi utilizado nos últimos 12 meses, né, que foi 2 milhões e 600, né, e o que a gente se compromete a trazer na próxima reunião, que é um ponto também para a ordem do dia, é o que foi, o que entrou de outorga desde 2024 para trás, né, até a criação dela. Presidente. Até indo de encontro a isso, né, a fim de dar maior transparência, enfim, que a gente vem batendo nessa tecla, a gente está viabilizando também a estruturação do site do município, até para fins de cumprimento do artigo 19 da Lei 122 de 2018, que ela foi recentemente alterada nesse ano, se não me engano, em abril ou maio. Que ela fala o seguinte: o Poder Executivo deverá divulgar, com linguagem de fácil compreensão e em link destacado no portal da transparência, o total dos valores provenientes da outorga onerosa, instituída por essa lei. Ou seja, o empreendimento vai sair no município, no bairro tal, teve 2 milhões de outorga, vai ter que estar lá, o empreendimento tal, 2 milhões, né? A gente também está viabilizando essa estruturação junto ali ao setor de comunicação para também cumprir esse artigo. Presidente, tem algumas dúvidas sobre esse processo da outorga, uma vez que houve, conforme o conselheiro Giba falou, várias alterações nos últimos tempos. Uma delas bastante significativa, que é justamente o fator de planejamento. Desceu de 0,5 para 0,2. É muito significativo. Segundo, é o fato de que as avaliações são feitas agora por 3 funcionários da prefeitura, quando antes eram de imobiliária. E a gente não tem acesso a esses números. Além disso, quando eu vejo alguns quadros que as empresas apresentam no pedido lá dentro do relatório de impacto de vizinhança, tem um quadro de áreas. Virando várias vezes tanto o Código de Obras como o Código urbanístico, eu só encontro de que garagens, quer dizer, subsolos e garagens é que não são computáveis. Mas eu vejo em quase todos os quadros de área que áreas de lazer, varandas abertas, uma série de áreas estão sendo colocadas como não computáveis. Aparentemente não tem amparo legal isso. Então a gente, como conselheiros, eu sugiro que a gente veja não só esse 2024, mas também os anteriores. E só complementando, a gente sabe que entram valores, mas não se sabe como foram negociados, porque tem normalmente 20% ou 30% de sinal e o restante pago em até 24 vezes. Então, veja, nós não temos nenhuma ideia de
quanto dinheiro está entrando, quanto está alguém devendo. Existe na lei de que se o cara deixa de pagar durante 2 meses, é cobrado na íntegra. É uma série de coisas que aparentemente não são observados, ou a gente apenas não tem conhecimento, sem querer fazer nenhuma acusação. Claro, claro. O conselheiro Hugo, o fator de planejamento, na verdade, o que o conselheiro falou foi a alíquota, né? É que antigamente a alteração foi proposta pela Lei Complementar 169/2024, né? O conselheiro Giba até alertou o ano. Antes ele previa o seguinte, né? O fator de planejamento ele variava de 0,5 a 0,6. No entanto, é uma questão de fração, de exatas, né? Claro. A Fernanda está aqui, que é engenheira, vai saber como é a propriedade. Foi alterado para 0,20 a 0,25. Ou seja, o cálculo, na verdade, isso inclusive outros municípios também utilizam esse fator, essa alíquota. Por exemplo, calculando uma outorga com 0,5, tu dá um valor superior do que 0,20, né? Ou seja, seria mais vantajoso eu comprar o imóvel do lado do que fazer outorga, por exemplo. Né? Por exemplo, daria 10 milhões de outorga e o imóvel do lado é 5 milhões, segundo o cálculo, entendeu? Eu estou falando isso porque eu participei desse debate. Eu era procurador na Câmara de Vereadores e participei desse debate da adequação no ano passado. E realmente assistiu razão, né? Por uma questão de uma vírgula, inviabilizou. Tanto que o Giba até comentou que antes não era pago e agora, né? Não, mas ele deve ter algum engano. E em relação, só complementando, em relação à questão das garagens, enfim, até o Ricardo, que está representando aqui o Rafa, pode falar como é a propriedade. Desligado. Desculpa, falta de prática. Falta de prática. O secretário. Só explicando ali para o senhor Hugo, ali, para que possa compreender, não existe o risco de uma área construída não ser computada num projeto aprovado. Esse risco não existe, né? Nem a ilegalidade, assim, para dizer, pode ser ilegal, não está na lei, não existe. O que acontece é que muitas vezes uma área de lazer ou uma área de recreação, não necessariamente na lei, ela tem que ser uma área construída. Ela pode ser uma área, por exemplo, de pátio descoberto. Então, pode aparecer... Não é esse o caso. Eu tenho analisado isso e implanta áreas de lazer de 1.000 e poucos metros quadrados dentro do prédio. Não existe. Não existe. Só se... Bom, vamos lá. Eu digo assim, dentro da legislação, pode ser que tenha ocorrido, eu não posso afirmar que não, algum erro em algum projeto isso tenha acontecido. Pode ter acontecido, né? Ela tá inserida na área total da obra. Agora para fins de coeficiente de aproveitamento. Mas para dizer que ela não tenha sido computada, eu acho muito difícil de ter passado como não computado. Eu posso lhe passar vários exemplos. Não, eu até peço para o senhor que o senhor passe e que seja isso corrigido, né? Mas eu acho difícil ter acontecido, tá? A área de terraço, por exemplo, descoberto, na nossa lei, não é área computável como construída. Mas não está na lei. Como? Eu não encontrei na lei. Na lei, várias vezes repete... Não, a lei ela diz o seguinte, área construída, por exemplo, é uma área coberta, apoiada sobre pés direitos. Isso é claro, está lá definido no glossário. Se área construída. O senhor tem que ter uma laje cobrindo, apoiada sobre 3 pés direitos, por exemplo, pode configurar uma área construída. Fora isso, não é área construída. O que está na lei, a lei define o que é área construída. Bom, então, a lei, eu sempre digo, né, tem parâmetros que são abertos e cabe discussão e esclarecimento. Mas a matemática tem parte da lei que a gente cumpre aquilo que está escrito. A matemática, os números é a ciência mais precisa que existe. Não, então... números sim, mas na lei, né, às vezes a gente não discute aquilo que está escrito. A gente pode discutir, eu não concordo e a gente podia alterar. Agora, quando ela é clara, ela diz área construída, é uma laje sobre pé direito, uma área coberta, aí não tem como exigir que seja uma área construída, uma área descoberta, por exemplo. Mas nós, conselheiros, temos que entender isso muito bem, porque nós podemos, às vezes, cometer uma injustiça ou entrar de gaiato. A ideia é só para concluir, talvez algum mal entendimento, 0,5 é metade de alguma coisa, 0,2 é apenas 0,2. 0,20. Não, eu posso falar 0 atrás do 2 não é nada. Eu posso falar sobre essa questão, senhor?
Seu Hugo, eu posso falar sobre essa questão com bastante propriedade? Porque lá em 2018, quando a gente começou a estudar a questão da ortoga onerosa, naquele momento se pensava como? Qual era o pensamento daquela época? ISS, um percentual de aplicação de 2% a 5%. E TBI, naquela época, o percentual era 2%. Se pensou em aplicar na ortoga onerosa 5% sobre o valor do metro quadrado real do preço de mercado. Quando foram redigir a lei, em vez de colocar 0,05, colocaram 0,5. 2019, 2020, 0,5 em matemática é 50%. Sim. Nós estávamos aplicando um valor de 50% em cima da ortoga onerosa, em cima do valor de mercado. Por favor, então temos que mudar a lei, porque está na lei completamente desproporcional ao valor aplicado em toda a região. Foi onde que veio para essa casa uma nova proposta, aplicando 0,20 e 0,25. Eu entendo a explicação, mas se está na lei... Mas está na lei 0,25 e 0,20. Assim como estava 0,50. Ninguém está aplicando hoje 0,20 sem estar na lei. Antes estava 0,50. A lei 122 ela foi alterada pela 186, que baixou de 0,50 para 0,20. Ela foi alterada, ela foi votada aqui. É uma lei complementar, ela foi votada, inclusive, com maioria absoluta, né? Porque é uma lei complementar. Então, essa lei que o senhor fala de 0,5, ela já foi alterada pela lei 186/2024. Para 0,2. Para 0,2. Faz a matemática. Bota isso na matemática. O município, na verdade, seu Hugo, o município estava praticando o confisco em cima de 0,50. Essa é a verdade. E eu estou falando com o fiscal de tributos, tá? Na época, eu vou relatar porque isso acontecia. Fala no microfone. Diversos projetos entraram e ficavam parados ou eram retirados, porque quando chegava na outorga, entendia-se que era um valor muito alto comparado ao que se pagava de outorga. Né? E foi feito um estudo, né? Porque chegou-se a dedução desse valor, desse coeficiente de 0,2, que seria possível, né? Daí foi apresentado e foi aprovado. Mas essa situação de que entravam projetos e não iam adiante por conta do valor do recolhimento, que era muito alto, isso aconteceu com diversos projetos. Foram retirados, ficaram parados e não ia para frente, de fato. Né? Vários projetos. Viabilizava. Só para complementar. Hoje eu também faço parte dessa comissão de funcionário que analisa. Só que assim, para a gente como servidor, é muito subjetivo a questão da gente analisar. Por isso que se colocou essa proposta aqui, ou pela UFM, ou pelo CUB. Eu me lembro que a gente teve uma discussão em 2023, lá no planejamento, onde eu coloquei essa proposta do CUB e não foi aceita. Na época discutia assim, um prédio analisado pelo CUB na Prainha da Saudade, ele vai ter o mesmo valor do que um prédio lá na Santa Lídia. A minha sugestão ainda foi assim. Então fizemos assim, na Prainha da Saudade, 10 vezes o CUB. Na Santa Lídia, 1 vez o CUB. No meio de uma quadra, 5 vezes o CUB. A gente pode colocar um número multiplicador conforme está localizado o edifício. Vem para a Câmara, ou se reúne aí todo o mercado imobiliário, mais os conselhos, e a gente vai achar um denominador comum para sair da subjetividade. Porque um dia... Pizarras é CUB também. Lá também não tem essa análise da comissão. Lá o valor da contrapartida total será convertido em CUB e SC. Foi alterado em 2022. Leandro, só fica a minha curiosidade, nos últimos tempos, com essa valorização que teve de mercado, houve um ganho também, né? Houve um ganho considerável, né? Nós saímos de um patamar de valor metro quadrado, agora nos últimos anos, para um valor bem mais alto, então houve um ganho ainda. Mas eu acho que pode ser, de repente, mais adiante, estudado de uma forma menos subjetiva, como a empresa propõe, né? Estudado esses valores, com base no CUB, que é uma excelente referência fixa hoje, que sofre alterações conforme o mercado também, é uma referência utilizado por quase todos. Bom, dando continuidade, no item 5, trataremos dos assuntos referentes ao Fundurb.
Eu também trouxe para fins de transparência e prestação de contas as entradas e saídas de recursos vinculados ao Fundurb no período 2024, do ano 2024 a 2025, que serão também disponibilizados a todos os conselheiros. Também o saldo em conta bancária do recurso. Em janeiro de 24 houve, então, uma saída de R$171 mil na conta do Fundurb. Em fevereiro teve uma taxa só de R$6. Em março também R$24, taxa bancária. Em abril R$23 também, tarifa. Em maio R$21 também, tarifa. Em junho R$21 também, tarifa. Julho da mesma forma. Agosto, mesma forma. Setembro também, mesma forma. Outubro, da mesma forma. Novembro, da mesma forma. E, por fim, em dezembro, houve um pagamento. Dezembro de 2024, houve um pagamento de R$560 mil. Esses valores relacionados à empresa NAJ, empresa F3 Construções, construtora Schroeder, F3 Construção também. E aí são impostos de notas fiscais em INSS e os impostos que dão nota. Ou seja, totalizando então um gasto de 2024, de janeiro a dezembro, de R$732.595,69. No ano de 2025 também só houve tarifas bancárias. Em janeiro R$12, fevereiro R$6, em março R$9, abril R$12 e no mês de maio R$6. O saldo total em conta bancária relacionado ao Fundurb até o presente momento, R$309.784,11 centavos. Desculpa. Só também para conhecimento dos demais conselheiros. Depois dá. Além disso, também a gente precisa avançar na composição do conselho gestor do Fundurb. O conselheiro Giba também alertou na última reunião. Conforme prevê o artigo 5º da Lei Complementar 87 de 2024, que estabelece o seguinte: o Conselho Gestor do Fundurb será composto pelos seguintes membros: o presidente do Conselho, do Concidade, que o presidirá, o secretário municipal da Fazenda, o secretário municipal de Planejamento e 4 representantes do Concidade. Ainda sobre o funcionamento desse Conselho Gestor, o artigo 6º da mesma lei estabelece as seguintes competências: aprovar anualmente o plano de aplicação dos recursos do fundo, conforme as diretrizes do Concidade, e aprovar as contas anuais do fundo antes de sua remessa aos órgãos de controle interno do município, fornecer ao Concidade os elementos necessários ao cumprimento da Lei Complementar número 3 de 2007, estabelecer normas, procedimentos e condições de operação do fundo, aprovar seu regimento interno e dirimir dúvidas sobre a aplicação das diretrizes e normas relativas ao fundo nas matérias de sua competência. Diante disso, a gente pode dar andamento à composição do Conselho, depois colocar ali a composição dos 4 membros e na próxima reunião, quem sabe, fazer a votação, se houver. Então, sobre esse tema, eu abro a palavra agora aos conselheiros para manifestações, sugestões. O Fundurb, né, então, ele é instituído pela aquela Lei 87 de 2014, né? E o que alimenta o Fundurb é aquela lei da medida de compensação local, a que a gente, né, o Conselho criou uma tabela, é isso, né? Só para me orientar, né? Porque a gente tem, digamos assim, os empreendedores eles têm várias taxações, né, para não ser injusto aí o empreendedor. Porque eu me lembro quando a gente pensou nessa lei do Fundurb, né, da compensação ambiental, porque os projetos eram licenciados antigamente em Itajaí, né, pelo IMA. Então, foi por isso que a gente pensou em ter um recurso para o próprio município, né? Não, acho bastante vantajoso, né? Também acho que... E já me coloco à disposição também de fazer parte do Fundurb, aí, se acharem pertinente. Presidente, só para ressaltar, tratamos de diversos assuntos que ficamos de resolver ou votar na próxima reunião, né? Mas vale ressaltar que nós, nesse momento, nos referimos à próxima reunião ordinária desse Conselho, né? E não alguma audiência pública. Fica aí de esclarecimento, principalmente aos novos
aos conselheiros mais recentes. Isso. Acabam criando uma expectativa de que na próxima audiência pública, que eu acho que nós teremos esse mês ainda, haveria alguma resolução nesse sentido. Obrigado. Uhum. Só para deixar registrado, presidente, eu também gostaria de fazer parte do conselho. Uhum. Depois eu peço ao secretário também que encaminhe no grupo os membros que desejam compor. Lembrando que são 4. Se houver mais de 4, a gente vai fazer a votação na próxima reunião. Gabriel? O João? Gabriel e João. Da OAB. Da sociedade civil. Depois encaminha no grupo para fins de... Só para contribuir, presidente, com a questão do Fundub também, falando um pouquinho do lado do governo. Secretário como fui, o maior medo que a gente tem é de gastar esse dinheiro do Fundub. Eu acho que esse dispositivo sendo criado, sendo organizado, vai dar sustentação para o governo gastar com certeza. Porque a gente fica até meio com medo, será que eu posso arrumar aquela rua? Será que eu posso fazer isso, fazer aquilo? Eu acho que é bem importante a gente fazer regularizar essa questão desse conselho. Assim como eu acho que aquele julgamento, que aquela tabela, Ana, Ricardo, né, vocês podem me ajudar, que tem aqueles fatores que a gente levanta para se chegar numa pontuação X para... É um fator de impacto. Fator de impacto ali, a gente teríamos que rever aquilo ali para ficar mais objetiva e menos subjetiva. Quer ver? Pode vir no microfone. Né? Colabora com nós. Hoje, como é que ela funciona ali dentro da nossa legislação? Após a apresentação do relatório de impacto para os conselheiros teriam que se reunir para verificar qual o item que entra ou não entra dentro da tabela de impacto. Então, seria feita essa primeira reunião, onde, esse aqui é o impacto médio, esse aqui é o impacto baixo. Aí, depois, em cima dessa tabela que os conselheiros fariam, iria ser feito esse cálculo para ver qual daria o coeficiente para aplicar na fórmula. Hoje, como está sendo feito, é o planejamento que está fazendo esse cálculo do que seria impacto ou não. Mas, pela lei, estaria sendo feita errada. Os conselheiros que teriam que verificar esse impacto, teria que modificar até essa forma de, quem sabe, na audiência já ser apresentado qual o índice, já os próprios conselheiros já verem esses elementos ou não, e não precisar passar nem por essa pré-tabela do planejamento ou do conselho em si estar dizendo se é ou não. O próprio empreendedor já enquadrar qual é o impacto daquela atividade. Acho que ficaria até mais fácil para não ficar subjetivo, ficar ali na mão do conselheiro escolher ou não. Já o próprio empreendedor, como seria a ficha FIM? Já preenche e já sai ali aquela somatória daqueles pontos. Hoje, realmente, acho que é um dos maiores problemas que deu no Fundurb, que na época, quando eu estava conselheira, em 2017, que eu percebia, era quando chegava para preencher essas planilhas, que daí os conselheiros acabavam não preenchendo, ficava para o planejamento, daí também acabavam não preenchendo. Eu acho que alguns empreendimentos naquela época acabou não sendo preenchido por problema nessa planilha. A gente lembra que a gente chegou até a verificar na época que era inviável fazer a fórmula, tudo que precisava alterar a legislação. O decreto também, né? Foi, daí onde eu foi acho alterado, que teve um ou dois fatores ali que precisou ser alterado. Porque a fórmula que tinha na lei era inviável aplicar. Fator não dava para aplicar o outro. E os empresários sabem disso. E os advogados deles são bons. Esse é o problema. Então, hoje nós temos várias decisões ali, vários lançamentos que estão sobre análise lá no jurídico até, né? Por causa de uma falha nossa. Então, eu acredito que a gente deveria arrumar tanto os fatores, quanto a forma, quanto a lei. Deixar mais simples e deixar mais simples e objetivo. Mais objetivo. Fica mais fácil até para os conselheiros atuarem. Talvez, como sugestão, Ana, né? Eu não sei se a audiência, eu não sei se é um momento qualificado, sabe? Porque às vezes você exalta os ânimos na audiência e pode se tomar uma atitude impensada também, sabe? Por um impulso, né?
talvez desse atribuição para os membros do Fundurb, junto com o poder público, analisar empreendimento por empreendimento, né? Já que também aí os conselheiros trazem aqui para o grande grupo depois, né? Bacana. Presidente, só gostaria de esclarecer a dúvida. Giba, tu já faz parte desse comitê gestor do Fundurb há alguns anos, né? Não, eu até sonhei uma vez em fazer parte, mas não consegui fazer parte. E depois o Costa representava a MAPG, o Costable, mas efetivamente o Fundurb nunca se reuniu. Não, ok. Nessa última gestão também não? Não, infelizmente... Não, eu pergunto pelo seguinte, porque a aplicação desses recursos, ela era, ou deveria ser, tratada nesse comitê gestor do Fundurb, que não é um conselho, o conselho é o Concidade, né? Então, eu me surpreendo até com esse valor de quanto que foi aplicado ano passado, 700, enfim, houve aplicação do valor, mas não houve, eu lembro porque eu nunca participei, até por opção desse comitê gestor, mas eu lembro que inúmeras vezes nós comentamos isso aqui em reuniões do Concidade pretéritas, de que deveria haver uma discussão. Tu deve lembrar, Giba, lá nos idos de 2018, quando eu representava a MAPRA, quando surgiu o Fundurb, nós já direcionamos o valor para a Lagoa do Quincaludo, lembra? Foi a primeira vez. Precisamos fazer alguma coisa lá. Só que isso sempre ficou também, não era nem de forma subjetiva, não, nunca funcionou. Então, eu estou me manifestando nesse sentido, porque para mim é uma surpresa inclusive o artigo que 6º... houve aplicação desse recurso. Não, O conselheiro, até o artigo 6º que eu li, o Conselho Gestor do Fundurb será composto pelo presidente do Concidade, secretário da Fazenda, do Planejamento e 4 membros do Concidade que são da organização civil organizada. O artigo 6º fala que é competência do Conselho aprovar anualmente o plano de aplicação dos recursos do fundo, conforme diretrizes do Concidade. Então, continua e fica aqui a minha surpresa registrada. Eu acho que o fundo também tem que definir para onde vai esse dinheiro, gente. Fica muito subjetivo. Justamente. Um acha isso, outro acha aquilo. Mas eu posso pensar que para esse lugar vai menos, vai mais. O próprio então, conselho. que tipo de estudo o fundo ou o conselho se baseia para fazer a aplicação do dinheiro? E aí eu dou razão para o Leandro, porque tu fica com medo de gastar. Como é que tu vai gastar uma coisa se tu não tem dados? Bem, a cidade precisa do quê? Isso, que tipo de impacto causa? É a partir do impacto, é isso? A lei... É estranho também, né? Deixar na mão de 6 pessoas, porque não é? 6 pessoas com a chancela do conselho, né? Não, são membros do conselho, assim, são membros do conselho e do Poder Executivo. É. E a própria lei fala o seguinte: os recursos do Fundurb serão aplicados em consonância com os dispositivos da Lei Federal 10.257 e do Plano Diretor Municipal. No ordenamento e direcionamento da expansão urbana, incluindo infraestrutura, drenagem, ensinamento... a própria lei... como eu falei, a própria lei já traz a aplicação, já traz o conselho... Então não é subjetivo, como eu falei. ele define. Não, mas para esclarecer, talvez, desculpa, presidente, é que, por exemplo, tem vários critérios, né? Impacto sonoro do empreendimento. Aí um pode achar que é mais... Quer dizer, o consenso vai levar a um entendimento coletivo, né? Mas esses impactos que às vezes ficavam um pouco subvalorizados, supravalorizados, né? Questão de impacto visual, de trânsito, poeira, barulho. Mas de novo, eu reitero aí a preocupação do Piazeira, né? Eu fico feliz de ver essa nova administração aqui trazendo esses assuntos à tona e comprometendo os conselheiros, que é uma função deles nessa atividade, né? Então, eu acho que a gente vive um outro momento, eu fico feliz de escutar isso aí nessa mesa, e acho que a gente agora vai dar um encaminhamento, né, numa coisa que só vai trazer benefício para todo mundo, para o empreendedor, para o morador e para todo mundo. O que a gente precisa agora é ativar o conselho gestor. Né? Eu tenho uma dúvida, tá? Com relação a esses valores que foram pagos a esses fornecedores, o que eles entregaram? Foi pago X ao fulano de tal, o que ele entregou? Como eu falei, a nossa preocupação inicial foi trazer essa prestação de contas dos últimos 12 meses. E fica consignado, até peço para o secretário registrar, para a próxima reunião ordinária, que está agendada já previamente, a gente tratar sobre esse assunto também como pauta na ordem do dia.
Eu não tenho em mãos aqui essas informações. Presidente, eu acho que já dá de notar que tem conselheiros que estão interessados em saber onde é que foi gasto. Vamos pegar esses empenhos emitidos e vamos botar na mesa para todo mundo ver. Na relação já consta ali os credores, né? A gente consegue saber no portal da transparência, né? Sim, como são documentos, notas fiscais, documentos, a gente eu acho até legal, para até mesmo, né, porque a gente bate muito em cima da transparência, né? Então eu apoio, acho que é legal, claro. Entendeu? Se a gente está trazendo para onde foi, o que foi gasto, entendeu? Porque até então, né, o colega ali até se surpreendeu, eu também me surpreendi com o valor, entendeu? Eu acho, né, é até ilusório isso aí para a gente poder entender esses contratos, né? Não, eu não me surpreendi com o valor, eu me surpreendi com que existe um rito, e esse rito não foi cumprido. Nós falamos de Fundurb aqui, o Giba é testemunha disso, o Gabriel não está aqui hoje, Edilene deve lembrar também. Falamos de Fundurb aqui, e da transparência sobre o Fundurb, seguramente há 8 anos, para não exagerar. E para mim foi uma surpresa, conhecedor desse rito, de que todo esse encaminhamento ou gasto desse recurso, a aplicação desse recurso, tem que passar pelo comitê gestor do Fundurb. Eu nunca fiz parte dele, mas o rito eu sei qual é. Eu li inúmeras vezes a lei que criou o Fundurb. Essa foi a minha surpresa. Se existe o recurso, obviamente ele deverá ser aplicado. Agora, de que forma isso... Se existe um comitê gestor para tratar disso, é claro. É só isso, só queria deixar... E além dos gastos, eu trouxe até o saldo em conta, né? Então a gente tem recurso em conta, o Poder Executivo ele quer também utilizar esse recurso, e precisa, né? Porque o prefeito assumiu o município já com um déficit muito grande, né? Então... o município clama, né, por melhorias. Então, assim, é pertinente e é urgente a formação desse conselho, até para fins de chancela, de utilização dos recursos, para que eu consiga fazer os equipamentos públicos, enfim, o que está de acordo com a legislação. Presidente, aliado ao fato de que também os conselheiros aqui, um pouco mais antigos, devem lembrar, que demorou muito. O Fundurb foi criado... Acho que a coisa de uns 4 anos atrás, um dia também numa reunião ordinária, a gente começou a inquirir a mesa diretora desse conselho de o que faltava para que fosse iniciada a cobrança desse fundo. Porque a lei existia e isso não faz muito tempo. Só 2 ou 3 empresas, eu me recordo o nome delas, inclusive, não é o caso de citar aqui, é que haviam recolhido esse recurso para esse fundo. Então isso deve ser coisa, a entrada desses valores aí, isso sim me surpreendeu, é coisa recente, não tem 2 anos, tá? Mas o Fundurb foi criado já há muito mais tempo. Enfim, eu corroboro as palavras do Giba, novos tempos, e vamos em frente. Só para constar aqui, decreto 4.302/2024 altera o artigo 1º do decreto 34/10/2019, que nomeia membros do Conselho Gestor do Fundurb. Esse decreto aqui, pessoal, foi feito lá no mês de... Data da sua publicação, 21 de agosto de 2024. Titular, Camila Lutzenberg, suplente Maurílio Pedro Leite, titular Maurílio Antônio Duarte, suplente Cláudia Dombeck, titular Camila Lutzenberg, titular Edilene Melo, suplente Petsy Lange, titular Eloy Ariteu dos Santos, Gilberto Caetano Manzoni, representante da CIPEN do CDL, André Lucatelli, Fabiano José da Silva, e doutor da Cristiana e Gabriel Vulp. Vocês sabiam? Na realidade eu me lembro, me lembro do presidente da Associação dos Pescadores e da Armação, até que ele era o representante, eu fiquei suplente, mas na realidade nunca se reuniu, né? Eu acho que foi um ato administrativo, talvez para justificar alguma coisa, mas efetivamente não me lembro de nenhuma reunião. Tem regimento interno, alguma coisa? Tinha até, tinha. Tem publicado? Isso, tinha. Manda no grupo. Mas como o Piazera falou, acho que foi instituído, né, realmente esse comitê, mas não se deu continuidade na reunião. Não acredito que tenha, porque eu me lembro, né, tu participou também, né?
É. Eu vou pedir publicamente a ajuda da Ana para fazer parte comigo e a gente trabalhar junto para... Claro, claro. Para colocar isso para frente, né? Vamos se ajudar, né? Claro. Ana, me ajuda? Eu já aproveito, ô Ricardo, só desculpe. Ô Ricardo, só uma questão de ordem. O planejamento sempre emitiu outorga onerosa para todos os empreendimentos ou não? Desde 2019, isso. E isso vocês conseguem encaminhar, digamos, para o presidente aqui, essa listagem das outorgas onerosas? Tem que resgatar, né? Empreendimento por empreendimento. Não, só para eu solicitei os extratos bancários já. Não, mas tudo bem, o extrato é o depósito. Conferir. Pois é, para conferir. Agora, a minha dúvida é se saiu do planejamento e o empreendedor pagou, não, né? Porque ela é parcelada também, não, né? Só para deixar registrado, né? O conselheiro Giba solicita a listagem de todas as outorgas onerosas emitidas após a aprovação da lei. Olha, eu como cidadão me sentiria muito orgulhoso de ter essa informação, sabe? E realmente... dessa lista, que talvez às vezes até pode ser injusta a Secretaria de Planejamento, né? E ver se essa emissão realmente foi pago pelos empreendedores. Eu assim, me sinto muito feliz de escutar trazer esse assunto à tona aqui, sabe? Mais algum conselheiro? Passamos então ao ponto 6 da pauta. Ciência do memorando número 9.528 de 2025, encaminhada pela Secretaria de Planejamento. Esse memorando trata de uma proposta de alteração da Lei Complementar 02/2007, nosso plano diretor, que diz respeito à modificação da faixa não edificante nas rodovias estaduais que atravessam o território do município. A proposta será encaminhada no grupo do Conselho para que todos tenham acesso ao conteúdo e possamos analisar com calma. Além disso, a ideia é que possamos agendar uma conferência pública para debater sobre o tema de forma mais ampla, com a participação da comunidade. Aproveitando a participação do Ricardo aqui, que representa a CEPLAN, até abro a palavra para ele fazer as considerações do projeto. Ricardo. Vou falar um pouquinho da... Tá bom, vou falar assim. Deixa ligado direto, que aí eu não esqueço de ligar, fica mais fácil. Pessoal, a respeito da alteração de faixa de domínio, na verdade não é da faixa de domínio, é da faixa não edificante. Toda a rodovia federal e estadual, ela é provida na legislação de uma faixa de domínio que pertence à União e de uma faixa não edificante. Eu vou citar como exemplo a SC 414, a chamada variante, né? Ela tem ali previsto na lei uma faixa de domínio de 15 metros a partir do eixo da via para cada lado. E na lei também estadual, que ali pertence ao Estado, ao CIE atualmente, antigamente era de infra, hoje se chama CIE. Tem mais 15 metros na legislação de não edificante. Então isso dá uma faixa que não pode se ocupar, não pode se construir 30 metros para cada lado a partir do eixo. No entanto, a legislação diz o seguinte, aquilo que é domínio, é da União. Então não se discute, já é domínio, é da União. Os primeiros 15 metros para cada lado a partir do centro, do eixo da via, é domínio. Já o restante, que é a faixa não edificante, já se diz não se construa, porque é como se fosse reservado a questão urbanística das cidades. É uma reserva para que as cidades pensem como que iriam fazer uso, né? Daí, em resumo aqui, nós temos uma situação, por exemplo, na variante, que já não tem mais como se pensar, na minha opinião, como fazer uso. Ela já está mais do que consolidada há anos daquela forma ali. Tanto que na nossa legislação municipal, era previsto na nossa lei, e não tenha sido um descuido. Eu, por exemplo, estou 30 anos no planejamento e eu não lembrava, ou eu não sabia até alguns anos atrás, que a nossa lei municipal dava em cima de uma lei federal ou estadual. Porque na nossa lei está escrito 2 metros além da faixa de domínio. Então nós demos o alinhamento por anos de 17 metros a partir do eixo. Por anos era dado dessa forma. Até que surgiu uma situação, houve um questionamento, se eu não me engano até foi em relação do Estado conosco, né? Não que eles proibissem, mas nós estávamos trabalhando equivocadamente, digamos assim, apesar de a nossa lei estar escrito 15+2. E aí tomamos o cuidado de começar a cobrar o 15-15, né?
Nesse período não houve ali uma obra. E aí em 2023, se vocês quiserem anotar, eu até busquei aqui, através da lei número 14.661 de 2023, o governo Bolsonaro, ele abriu a possibilidade de os municípios, através de projeto de lei, não é somente fazer uso, transformarem, desde que justificável, digamos assim, transformarem essa faixa não edificante de 15 metros para até 5 metros. Então, seria digamos, de 30, trazer para 20. Ou do 17, que nós dávamos o alinhamento até então, levar para 20 metros. Né? Para os imóveis que ainda existem na SC 414, aqui eu estou dando uma opinião agora minha pessoal e respeito qualquer outra opinião, né? Parece às vezes até meio injusto ir lá, quando alguém hoje nos procura e diz assim, quanto que eu tenho que deixar na SC? Eu digo, procura, a gente auxilia ali, a Ana sabe também, nós auxiliamos que primeiro procure o CIE, né, que é através ali da Artéries, Litoral Sul, né? Mas vai vir 15-15, vai vir desta forma assim, salvo se o município, na sua legislação, tiver alterado com base nessa lei do governo Bolsonaro, porque foi em 2023, tiver alterado para 5 metros. E aí a pessoa fica assustada, porque olha para as edificações que hoje existem, estão ali, a grande maioria, com 17 metros. Né? Como que eu vou levar para 30? Alguns ficam quase sem terreno, né? Sendo que já é uma área consolidada. Então a proposta iniciou, tanto que nós já praticávamos o 17, né? Em relação àquilo que nós praticávamos, digamos, nós vamos cobrar um pouquinho mais, nós vamos cobrar 20 agora. Já é um pouco difícil para as pessoas, né? Mas eu creio que resolve essa situação e não vai haver um prejuízo urbanístico ali ou de imagem do município, porque realmente já é uma área que está bastante consolidada, né? Salvo lá o início da pista lá ainda. E aí surgiu a ideia de levarmos essa ideia também para a SC 414.2, que é a chamada Transbeto na mesma situação. Onde 30 metros, realmente, se vocês forem medir, apesar de lá ter uma largura considerável, mas é bastante coisa, tu acaba recuando demais as edificações. A legislação, quando a gente olha, até um plano diretor, por exemplo, quando a nossa cidade, quando o pessoal critica que ele é bem restritivo, sempre as leis, elas tendem a vir mais restritivas, né? É muito mais fácil tu ir vendo a situação, o crescimento, e tu ir ajustando, do que tu retroagir. Depois de liberar, não tem mais o que fazer. Então, eu entendo que lá de trás, esse 15 metros não edificante era com esse objetivo, né? O município, sei lá, vai pretender fazer uma marginal, um alargamento da pista para uma outra pista. Então, vamos reservar essa faixa ali não edificante, né? Que está além do domínio. Então, hoje a proposta é que parte, e que chega a essa casa aqui, é que seja feito uso dessa lei do governo federal para que a gente transforme, então, o não edificante de 15 metros, que é a segunda faixa, né, para 5 metros em toda a cidade. Quando eu digo toda a cidade, tanto na Transbeto como na SC 414, antiga, que é a variante. Essa é a ideia, né? Obrigado, Ricardo. Só lembrando que... Não, só uma dúvida, eu fiquei meio confuso. Quer dizer, desculpe a ignorância, o governo federal, né, coloca 15 metros do eixo principal, do meio da avenida, né? O primeiro 15 metros é a faixa não edificante, certo, que é da União. Certo. E aí depois o município acrescentaria mais 5 metros. O governo, a legislação também é federal, mais 15 metros. Até então. Até então. Então teria 30 metros do eixo principal pela lei federal. Hoje, pela lei federal. E a ideia é deixar 20 metros. 20 metros. Eles possibilitam o município a regularizar o... digamos assim, por vontade do município, segundo os seus parâmetros urbanos, né? Segundo o plano diretor, enfim, tudo mais, a nossa ideia de crescimento, possibilita, não vai ter necessidade para vocês de mais 15, então vocês podem transformar para mais 5. Isso é como se fosse um recuo. Isso. Você falou muito certo. Se tiver que fazer uma marginal, exatamente, como foi feito em toda 101, e a gente foi salvo por essa faixa de domínio, sim, generosa, que deu possibilidade de fazer mais 2 faixas de marginais. Sim. Se nós quisermos fazer isso na variante ou na Transbeto, para que depois não tenha uma obra encostada na via, nessa marginal. Então é um recuo, ou de 5 metros, 2 que existe, ou 5 estão querendo, ou os 10, o 15 que estava determinado pela lei federal. Então
Nós praticamos por anos, porque está na nossa lei. Eu não lembro agora o artigo, mas se vocês quiserem, posso trazer depois. Estava ali 2 metros. Então era 15, costumeiramente 15 mais 2, era 17. A gente já sabia, se alguém perguntasse, ou aqueles que já atuam na cidade já sabiam que era 17 metros. Por anos foi construído assim, né? Acharia muito prudente se a gente pudesse esperar um pouco mais a definição do master plan, porque ele provavelmente vai nos redefinir muito bem o sistema viário. Aquilo que provavelmente será um dia uma via necessária para se ampliar, para se desenvolver, para se criar condições de interconexão de municípios ou de, por exemplo, desses 2 municípios, de Pissarras e Penha, pela variante, para chegar na 101. Se um dia isso acontecer, de precisar fazer marginais. Né? A variante hoje ela já está numa condição quase que, eu digo, impossível, salvo se o município quisesse desapropriar muitas áreas, né? Ela está bem consolidada, assim. Não, eu entendo que essa questão de consolidado existe também nas APPs. Sim. Se tivesse que seguir a lei, Blumenau teria que ser toda destruída 100 metros para cada lado. Então, considera-se consolidado. A Ana vai ler aqui na legislação, eu esqueci meu óculos, ela veio trazer para mim. Ela vai ler para a gente como que consta hoje na legislação atual, na nossa municipal. Hoje, na verdade, o nosso requerimento está alterando esse artigo do plano diretor. Ele é um anexo da nossa tabela. Hoje está assim, rodovias, metade da faixa de domínio mais 2 metros e, nos casos previstos, metade da faixa de domínio mais faixa não edificante. Hoje é essa a redação que está dentro do plano diretor. Então, ele corrige essa redação do plano diretor, que é mais 2, ele amplia um pouquinho mais, né, com base na legislação federal. Ele está levando agora para 15 mais 5, para 20, ao invés de 15 mais 2. E aonde dizia na legislação que devia se respeitar o 15 mais a faixa não edificante, que aí é 15 mais 15, também vem de 15 mais 5. Fica tudo com 20. Essa é a proposta. A legislação federal. Hoje o plano diretor ele já estava até menor, a gente está ampliando essa faixa, e só que nós estamos se adequando à legislação federal. Até então a gente não estava adequado. Tá, mas com o novo plano diretor, né, que está em desenvolvimento, isso tudo vai ser refeito. Não, a proposta que o Hugo está comentando, né? Desculpa, eu tenho uma ideia de fazer uma lei complementar agora e o seu Hugo sugere avançar uma série. A lei complementar, ela corrige agora essa situação. Certo. Certo? E depois o plano diretor pode sim corrigir de novo. Tudo automaticamente, né? Claro, claro. Ninguém vai... Não vai ser essa mudança agora que vai alterar todo o contexto de crescimento da cidade. Mas, como o senhor falou, o que foi edificado não tem mais como voltar atrás. Não, então seria melhor 15 mais 15 do que 15 mais 5. Dificilmente. Concorda? Exatamente. Externando só, desculpe, né? Minha preocupação, porque quando eu entro na variante, às vezes me assusta, sabe? Porque eu estou vendo que vem empreendimentos grandes ali e eu fico pensando nas pessoas. A Transbeto ainda está relativamente protegido, né? Também eu vou fazer um comentário que não é nada pessoal, né? Mas aquele hotel amarelo ali me assusta muito. Sabe? Ali na frente do parque, esqueci o nome do hotel, né? E até mesmo o supermercado, eu como usuário, sabe? Eu sei que está dentro da lei, mas é realmente uma preocupação. E eu estou vendo que a variante está crescendo muito mais rápido que a Transbeto. A Transbeto ainda, eu acho que tem o decreto do eixo turístico ainda ali ou não? Tem. Hã? Tem. Resolução, desculpe, resolução. Tem. Não, só estou ensinando a minha preocupação mesmo, só, mas... É que, normalmente, quanto maior o empreendimento, a impressão que a gente tem é que ele está mais próximo, né? Quanto maior, ele dá essa impressão. Mas tem que observar o sistema viário, né? E tem que ter realmente de segurança, uma desaceleração. Hoje não se permite mais, por exemplo, aquela rótula na frente do parque, lá do cartódromo, isso já não passa mais na regulamentação do DEINFRA. Não se faz mais porque há um cruzamento direto. Aquela que está perto do Amazon, essa está correta. Assim. Agora, com cruzamento, eu acho que não é... Como cruzamento direto, a do Pinto e a do cartódromo estão erradas. Então, isso tem que ser algum dia corrigido. Agradeço os conselheiros. Peço ao secretário, então, que coloque na agenda a conferência pública para a gente debater sobre o tema, inclusive a possibilidade de que seja oficiado o escritório Jaime Lemer
para fins de considerações acerca da alteração proposta, a fim de não influenciar nos trabalhos do Masterplan. Passando então ao último assunto da pauta, abriremos agora os assuntos gerais. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre o decreto municipal número 4.443 de 2025, que dispõe sobre a suspensão da emissão de certidão de viabilidade e alvará de construção em locais que especifica e dá outras providências. Eu vou ler os locais, só para vocês tomarem conhecimento. Ele suspende, então, até a finalização do processo de revisão do plano diretor, a emissão de certidão de viabilidade ou alvará de construção para terrenos com parâmetros urbanísticos de número de pavimentos livres na macrozona urbana de qualificação da praia da Armação do Tapacorói, setor especial da Orla, compreendida entre a Rua José Inácio de Souza e a Rua Itajaí. Bem como fica suspensa até a finalização também do processo de revisão, enfim, os alvarás e emissão de viabilidade para atividades e edificações destinadas a centrais de cargas logísticas, centrais de abastecimento, terminais de transporte e transportadoras numa faixa de 300 metros de cada lado do eixo da rodovia 414, rodovia estadual João Batista Sérgio Murat, onde faz parte do eixo turístico, macrozona urbana de ocupação orientada, macrozona urbana de qualificação, eixo regional e do eixo da Orla. Ou seja, o decreto ele teve essa preocupação, tendo em vista as recentes alterações que estão em curso, a elaboração do Masterplan, bem como a revisão do plano diretor, a fim de não criar esses problemas que a gente até debateu aqui no último ponto. No entanto, a intenção do prefeito é que não seja uma decisão monocrática dele, através de um decreto, e sim uma resolução proposta e chancelada até pelo Conselho. Até para isso, eu dou conhecimento aos conselheiros nesse momento, para fins de agendamento de uma próxima reunião, para viabilização da resolução, dos mesmos termos, enfim, do decreto, para que seja algo elaborado pelos conselheiros de forma colegiada. Essa também é a preocupação do prefeito. Abro a palavra, se alguém quiser complementar, ou se tem conhecimento do decreto, depois encaminho no grupo também. Ricardo, se quiser também falar pela CEPLAN. Em relação ali Só o microfone para ficar registrado. Não, tá ligado agora. Tá. Em relação ali às faixas de qualificação, alguém tem alguma dúvida que a gente possa explicar para que se compreenda um pouquinho mais quais são as áreas que o decreto aborda e o porquê? Aí eu posso ajudar aqui a esclarecer o porquê. A macrozona de qualificação, ela é meio confundida com os 100 metros do escalonamento. Exatamente. Ok? E vendo num dos mapas publicados ultimamente sobre as macrozonas, a gente vê que está em branco em toda a faixa até na avenida. Isso confunde um pouco. O desejado, se for explicar aqui de uma forma mais... Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, sem desenhar, para que... Toda? Perfeito, agradeço a presença. Tchau, tchau. Só para complementar, Ricardo, o decreto ele fala aqui sobre empreendimentos verticais com número de pavimentos livres ao longo da macrozona urbana de qualificação da praia da Armação do Tapacorói em terrenos com mais de 100 metros de extensão entre a Orla Marítima e as avenidas Antônio Joaquim Tavares e Tapacorói. O setor especial da Orla, praticamente, né? O desejo é que os 100 metros resguardasse toda a área da Avenida Tapacorói para a praia, resumindo isso. Mas ele não resguardou, ficou alguns seios ali, que são zonas de qualificação onde ficou livre. Esse que é o detalhe. Então o prefeito resolveu, nesse momento, intervir, né? Lógico, se alguém quiser construir ali, vai conseguir, mas dentro do escalonamento. Seguindo ali o último trecho, que é de até 6. Eu acho que é 6 pavimentos, né? Ele vai conseguir. Mas na de qualificação também é só 3 a 5.
não é? Sim, mas é livre o número de pavimentos, né? O que ele está impedindo é que não seja mais livre o número de pavimentos. Ou seja, ainda que esteja na qualificação ali, escapando dos 100 metros, mas naquele trechinho ali que ficou, são 2 trechos, eu acho, ou 3 então, trechos. por exemplo, aqueles 2 prédios não poderiam ser feitos, não, pelo menos não nessa altura. Não, com o decreto agora não mais. Pois agora desculpe de novo, né? Nós não poderíamos definir os critérios do setor especial da Orla, ou é muito prematuro, a gente tem que esperar a revisão do plano diretor? Porque no zoneamento do município a gente tem as macrozonas e tem o setor especial, né? É essa a discussão. Porque o setor especial da Orla é mais restritivo do que a macrozona. Mas como não se tinha critério no setor especial da Orla, se observou os 100 metros, né? Que aí é uma questão jurídica também, né? Eu pergunto, nós não podemos fazer isso não, né? Do setor especial da Orla. Porque esse decreto também está atendendo essa prerrogativa. O decreto atende, eu acho que nesse momento, eu diria que não. O decreto está atendendo, né? Já causou bastante até, o pessoal tem... Porque, de novo, né? A gente deveria ter definido o setor especial da Orla pelo próprio diretor e nós não definimos os critérios, né? Nós não, no caso o município, né? Sim. Mas tá bom, obrigado. É que em quase toda a extensão da avenida, isso bate muito bem, exceto daquele trechinho. Mas, se olharmos o quilombo, tem um pouco mais de confusão, porque aí os 100 metros é uma coisa e o desenhado em branco lá, que seria a qualificação, vai até na avenida. Ali teria que ser revisto também, digamos assim, se pensar na avenida, né? Porque o trecho ali da avenida para o mar, no quilombo, é bem maior do que 100 metros. Exato. Essa é a questão. Mas isso tudo pode ser ratificado ou retificado pelo plano diretor ou pelo master plan que a gente deseja. E sobretudo, desenhar isso com mais precisão. Mas dentro do plano diretor ali, na qualificação do quilombo, existe uma restrição. Não está livre ali. Consegue. Os prédiozinhos que saem hoje ali, eles saem limitados. 6 pavimentos. Ou seja, além da questão dos 100 metros, tem uma tratativa especial ali para aquela macrozonazinha ali do quilombo da qualificação da avenida para a praia. Então também não está livre, está resguardado ali de qualquer forma. E pode fazer depois se reescrever isso, né? Para deixar de uma maneira única, escrita, mais fácil. Escrever e desenhar, porque a gente pode desenhar quadra por quadra na Penha, que é muito pequeno. Bom, o segundo ponto também que eu queria tratar com vocês é que ainda não finalizamos as alterações no regimento interno. Aproveitar até que a Ordem dos Advogados substituiu o titular. Nessa semana a gente vai criar ali o grupo com os membros que estabelecemos na última reunião para apresentar ali a minuta e debater e votar na próxima reunião do Conselho. Bom, seria isso. Mais algum conselheiro que fez alguma complementação? O chato de plantão. Quando der definir só as audiências públicas para nós ter a nossa agenda de trabalho, sabe? Porque secretário bom. Coitado do secretário aí, sofre bastante, mas só para nós se organizar mesmo. Acho que quem faltou entra no final também, né? Aquele empreendimento que não veio na data dele, ele vai lá pro final da fila, né? Vai seguir a ordem cronológica e o que faltou vai pro final, logicamente. Vamos definir, porque eles estão cobrando mais nada que fique fora daquele prazo nosso para nós preparar, né? Mínimo uns 15 dias ali, nós temos que... Por exemplo, eu acredito que essa estava prevista para julho, agora não tem mais... porque dia 15 nós vamos ter que cancelar, porque vai ter uma audiência aqui, né? Uma reunião na Câmara. Uma homenagem. Então, o julho, eu acredito que já prejudicou, né? Nós vamos ter que começar a pensar no agosto. Porque, para mim, também tem que ser... E fazer um requerimento por dia. Pois bem, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras, declaro encerrada a segunda reunião ordinária da Concidade e tenham todos uma boa noite.